Ele não empunhava armas. Não gritava ordens em um campo de batalha. Não usava as mãos para matar. E ainda assim, Oswald Mosley foi o inimigo mais perigoso que Thomas Shelby já enfrentou. Porque há vilões que matam com balas, e há os que matam com ideias. Quando Mosley apareceu em Peaky Blinders, ele trouxe algo que a série ainda não tinha mostrado em toda a sua brutalidade: o poder da sedução intelectual. O tipo de veneno que se oferece em taças de cristal. O tipo de ameaça que não precisa de sangue para aterrorizar. Só de uma plateia disposta a ouvir. E Mosley sabia falar, sabia encantar, sabia destruir com um sorriso. Diferente de todos os outros vilões que cruzaram o caminho dos Shelby, Mosley não precisava se impor com músculos, armas ou ameaças de morte. Ele chegava com discursos ensaiados, olhos que transbordavam confiança e uma oratória afiada como navalha. Ele era o tipo de homem que não bate na porta, ele abre. E não pede licença, ele entra. Toma o copo, senta no sofá e começa a reescrever as regras da casa como se fosse o dono. Thomas, acostumado a lidar com criminosos de rua, percebeu rápido: esse homem não joga o mesmo jogo. Mosley não quer dinheiro, não quer território, não quer apostas, nem pubs, nem fábricas. Ele quer corações, quer mentes, quer o controle do que as pessoas acreditam ser certo. E para isso, ele não precisa destruir ninguém. Basta que os outros matem por ele. Mosley encarna o tipo mais assustador de líder, o que acredita na própria pureza. Ele não se vê como manipulador. Se vê como visionário, como alguém que está acordando o povo de uma ilusão, que está limpando o mundo da sujeira moral e da fraqueza institucional. Mas essa limpeza é construída sobre exclusão, sobre ódio, sobre a promessa de um futuro que só existe à custa da eliminação dos outros. Mosley é carismático, e ele sabe disso. Joga o palco como um ator experiente. Joga com as palavras como um mágico de salão. Faz o truque bem na sua frente e mesmo assim você aplaude. E enquanto todos olham para suas mãos, ele já está mexendo as peças nos bastidores. Thomas, gênio da estratégia, mestre da manipulação, sempre teve o controle nas mãos. Mas Mosley é o controle. Ele não aceita acordos, não cede, não negocia. Ele conquista, exige que o mundo se curve. Mosley enxerga Tommy como um peão útil, alguém com influência sobre as massas, com prestígio operário, com sangue de guerra nas mãos, um selvagem domesticado que poderia carregar a bandeira de suas ideias. Só que Tommy não se curva, nunca se curva. E isso acende o desejo de dominação em Mosley. A partir daí, ele não quer apenas o apoio de Thomas, quer a alma dele, quer quebrar o homem, ver o soldado que voltou da guerra se ajoelhar diante do novo movimento. Mosley não busca aliados, busca devotos. E quando Tommy recusa esse papel, ele se torna o novo inimigo a ser eliminado. Mas aqui, eliminação não significa assassinato direto. Significa deslegitimar. Significa destruir a sua reputação, isolar a sua família, transformar o seu nome em pó nos corredores do poder. Mosley sabia onde colocar os alvos, no palco das aparências. Cada discurso que fazia era um espetáculo. Não precisava ser verdade, precisava apenas ser convincente. E enquanto muitos lutavam com armas, ele lutava com frases curtas e certeiras. Frases que entravam nos ouvidos dos desesperados e se alojavam como parasitas. Aos olhos do povo, ele parecia ter respostas. Prometia ordem, prometia grandeza, prometia segurança, mas o que entregava era controle absoluto, mascarado de liberdade. Mosley entendia uma coisa que poucos vilões compreenderam em Peaky Blinders. A mente é mais fácil de dominar do que o corpo. E quem controla o que as pessoas pensam não precisa destruí-las.
Só precisa que elas destruam umas às outras. Você pode trancar um inimigo, prender um opositor, pode até destruir um tirano. Mas ideias? Ideias têm pernas próprias. Mosley sabia disso e usava cada palavra como quem lança uma semente, não para hoje, mas para o amanhã. Enquanto os Shelby se afundavam em sangue e cigarros, tentando proteger seus negócios com estratégias cada vez mais complexas, Mosley jogava outro xadrez. Um jogo mais alto, invisível, frio. Ele não estava atrás de poder no presente. Ele estava construindo um império no futuro. E é aí que ele se torna mais perigoso do que qualquer italiano, qualquer gangue, qualquer soldado com sede de vingança. Porque ele não precisava da violência para vencer. Ele precisava do tempo. Thomas era um homem treinado para identificar ameaças. Sabia quando alguém vinha para matar, roubar, subornar ou enganar. Mas Mosley era diferente. Ele era a tempestade que começa com uma brisa. Ele sorria enquanto te envenenava e fazia parecer que era você quem queria beber o copo. Cada passo que ele dava não era apenas calculado, era ensaiado. Cada reunião, cada discurso, cada interação era parte de um plano maior, infiltrar-se onde ninguém suspeita, dentro da cabeça das pessoas. E esse tipo de guerra é a mais difícil de vencer, porque não se combate com força, se combate com lucidez. Mosley não queria dominar pela dor, ele queria ser desejado, admirado, seguido. E isso é infinitamente mais perigoso do que qualquer pistola encostada na nuca. Thomas, acostumado a lidar com ameaças físicas, se viu em uma armadilha psicológica. Como derrotar um homem que não age no subterrâneo, mas no alto do palco? Como enfrentar um inimigo que não quebra portas, mas constrói palanques? Como destruir uma ameaça que usa gravata, que é aplaudida por multidões, que não carrega sangue nas mãos, mas deixa traços de destruição no tecido da sociedade? Foi nesse dilema que Tommy começou a perder o controle. O homem que sempre esteve 3 passos à frente se viu encurralado. E não porque Mosley era mais inteligente, mas porque era mais intangível. Mosley era um vírus ideológico, e você não pode socar um vírus. Você só pode resistir e torcer para não se contaminar. Mosley não era movido apenas por ambição, era movido por delírio. Ele acreditava genuinamente que era o escolhido para consertar um país quebrado. A sua visão não era de um político, era de um profeta. E esse tipo de fé em si mesmo é aterradora, porque não reconhece limites, não aceita críticas, não vê oposição, vê apenas inimigos a serem eliminados. E ao contrário de mafiosos ou assassinos que agem por vingança ou lucro, Mosley agia por uma missão. O mesmo homem que discursava com elegância e postura era capaz de apagar identidades, culturas, famílias inteiras sem nem encostar numa arma. Mosley nunca matou Tommy, mas quase matou tudo que Tommy acreditava.